Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Excel básico. Se você perdeu alguma videoaula, você pode estar acompanhando no nosso canal no YouTube ou no nosso blog, que é o blog wbminformatica.com.br. Bom, estamos iniciando agora a nossa nona videoaula do nosso curso de Excel. Queria convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreve, porque assim toda nova videoaula que a gente vai publicando, você vai ficar sabendo. Bom pessoal, nessa videoaula, para você que acompanha nossas videoaulas desde o começo, a gente já viu um pouquinho sobre como criar uma planilha, como salvar, tá? A gente viu como formatar e vimos alguns truques para estar agilizando na criação de planilhas. Bom, nessa videoaula eu vou estar falando como você está criando um gráfico da sua planilha. Por que é interessante? Imagine a seguinte circunstância. Você está criando uma planilha no seu trabalho, tá? Ou mesmo para a escola, faculdade, e o seu chefe quer que você apresente em forma de gráfico. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer um gráfico? Não precisa, porque o Excel já tem a ferramenta que cria gráfico. Então, através do Excel, você consegue, de uma maneira bem simples, tá? Você pega uma planilha já criada e você consegue estar gerando um gráfico através dessa planilha. Então é muito simples. Nessa videoaula a gente vai estar vendo como você está criando gráficos, tá? Através de planilhas criadas. Bom, para demonstração dessa videoaula, eu vou estar pegando essa planilha aluno, tá? Que a gente criou numa videoaula anterior, tá? Se você não tem essa planilha, se você quer utilizar ela para estar fazendo isso, ou você quer utilizar uma planilha que você já tem aí, fica a seu critério. Porém, aqui abaixo da videoaula eu vou estar deixando o link para você estar fazendo o download dessa planilha. Bom, então eu vou já estar aqui abrindo essa planilha, para a gente não perder o tempo de ficar criando planilhas, tá pessoal? Bom, tem aqui uma planilha bem simples, tá? É uma planilha de aluno, com três notas de provas de alunos, tá? E a média final. Aqui eu tenho os nomes dos alunos, tá? Eu poderia ter mais alunos, é claro, mas aqui no meu caso eu tenho 3. Bom, então imagine que eu queira estar gerando um gráfico, por exemplo, eu sou um professor, tá? Aqui eu tenho as planilhas de notas dos meus alunos, por exemplo, aqui no meu caso eu tenho a quinta A, quinta B, quinta C, e eu quero estar gerando, por exemplo, o meu diretor quer um gráfico com as notas dos alunos, para saber a frequência em que frequência de reprovas, por exemplo, tá? Esse seria um exemplo. Então, para mim estar demonstrando isso para o meu diretor, eu poderia estar utilizando um gráfico baseado nessa planilha. Então, como é que eu faço? Bom, aqui no Excel, na nossa aba Inserir, eu tenho aqui gráficos, essa parte aqui de gráficos. Repare, eu tenho aqui gráficos recomendados, gráficos dinâmicos, eu tenho aqui gráfico em 2D, 3D, em formato de pizza que a gente chama, ou rosca. Temos aqui gráficos de linhas, tá? Gráficos de barras, gráficos de colunas, de combinações, de área. Então repare, conforme eu passo o mouse aqui, pessoal, em cima do tipo de gráfico, ele me traz um nome. Tenho aqui o gráfico de dispersão, que é eixo X e Y. Então como é que eu vou estar criando o gráfico baseado nessa planilha? Bom, primeiramente eu vou estar selecionando toda a minha planilha, tá? Eu venho aqui e seleciono toda a minha planilha. Então repare que eu selecionei toda ela. E aqui na parte do menu Inserir, tá? Só relembrando que eu estou na aba Inserir do meu Excel. Eu tenho os tipos de gráfico. Por exemplo, imagine que eu queira um gráfico 2D. Eu venho aqui no meu gráfico, tá? Na colunas, seleciono e clico aqui 2D. Repare que ele já gerou um gráfico para mim aqui, tá? E ao mesmo tempo ele gerou opções que eu posso estar formatando. Isso eu não vou estar entrando muito em detalhe, tá pessoal? Porque isso é apenas o layout do meu gráfico. Então aí eu vou estar deixando para você estar explorando, porque não vem muito ao caso. Mas aqui na parte de cima eu tenho um leque de opções de layout para os meus gráficos. Vou estar deixando esse aqui selecionado, tá? Bom, repare que aqui, pessoal, ele já criou um gráfico para mim, tá? Então aqui eu tenho a minha legenda, repare, José
Marcos e João, que são os 3 nomes. É claro, se eu tivesse, por exemplo, 20 nomes cadastrados aqui na minha planilha, ele estaria exibindo os 20 nomes dos alunos. No meu caso, como eu tenho apenas 3 alunos, ele gerou apenas 3 alunos. Então aqui ele nos dá uma legenda, tá? Como todo gráfico geralmente de costume possui uma legenda. E repare que aqui o José, ele está em azul. Então eu sei que aqui o José tirou 8 na nota 1, tirou 5 na nota 2, tirou 7 na nota 3 e de média final 6. Repare que conforme eu passo o mouse, tá? Eu sei a nota que ele tirou e também aqui de acordo com a linha do meu gráfico. Se eu quiser mudar esse gráfico, eu seleciono aqui, tá, pessoal? Venho aqui em inserir e posso estar vindo aqui, por exemplo, um gráfico 3D. Repare. Aqui agora eu tenho um gráfico 3D. Olha que legal. Com o efeito 3D, tá? Então eu seleciono aqui o gráfico, tá? Depois de criado, repare que é automaticamente, conforme eu seleciono o gráfico, eu vou estar selecionando aqui. Aqui ele já seleciona a minha planilha inteira. Então eu não preciso mais estar vindo aqui selecionar a planilha e lá na parte de criação de gráfico. A partir do momento que eu seleciono o gráfico, automaticamente ele já seleciona a minha planilha. Aqui eu posso estar editando, tá? Eu venho aqui, ó, repare, eu tenho estilo de gráfico. Eu posso estar mudando, tá? É o layout do gráfico. Eu posso vir aqui estar alterando, ó, que legal. O Excel já tem vários formatos pré-definidos. Isso é muito interessante porque você pode estar imprimindo depois, tá, pessoal? Aqui eu tenho também os gráficos de pizza, que a gente chama de pizza ou rosca, tá? Eu tenho 2D, eu tenho aqui o 3D, olha que legal. Aqui a mesma coisa. Repare, eu tenho aqui a média final, tá? Só que nesse caso ele gerou apenas do aluno José, né, pessoal? Aqui teria que estar ajustando nas configurações do gráfico, tá? Eu tenho aqui os gráficos de linhas, repare. Repare que é sempre muito interessante a gente prestar atenção que sempre ele nos traz uma legenda, ó, pessoal. Então como é que eu vou saber os dados de quais alunos eu estou me referindo no gráfico? Através da legenda aqui na parte superior, a parte posterior do nosso gráfico. Então aqui o Excel, pessoal, nos dá várias possibilidades de criação e formatos e layouts diferentes para gráficos. É muito interessante essa opção, tá? Para quando você precisar criar um gráfico. Eu já vi pessoas querendo criar um gráfico baseado numa planilha e não sabia como. Então a gente viu que é muito simples tá criando um gráfico, tá? Eu não vou estar entrando muito em detalhe na parte de layout do gráfico, tá, pessoal? Porque não tem nem até porquê. É bem simples você estar alterando o layout. Aqui você já pode estar selecionando, ó, e estar alterando algumas coisas, tá? Você consegue estar até alterando o nome do aluno aqui, ó. Aqui você pode estar alterando também. Então, quando eu seleciono o gráfico aqui, repare aqui na parte superior, pessoal, ó, eu tenho outras possibilidades de layout, tá? Então aí vai ficar a seu critério. Se você vai estar utilizando um gráfico 2D, 3D, de linha, de coluna, de pizza, em formato pizza, aí fica a seu critério. Bom, só lembrando que não importa o tamanho da sua planilha, tá, pessoal? Você pode ter uma planilha grande, tá, com N informações que o Excel vai estar gerando um gráfico para você. Eu gosto muito dessa funcionalidade do Excel, tá? Já utilizei bastante para estar, principalmente na criação de estatística, quando você quer estar fazendo uma estatística, tá? Através de gráfico, de média e assim por diante, através do gráfico fica muito mais fácil você estar criando a sua estatística. Bom, pessoal, essa videoaula foi isso. A gente viu como está criando um gráfico através de uma determinada planilha, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma dúvida sobre essa videoaula, você pode estar deixando a sua dúvida lá no nosso canal no YouTube ou também no nosso blog WBM Informática. Eu vou estar respondendo a todas as dúvidas com o maior prazer.
Eu queria agradecer a todos que acompanharam essa videoaula, um grande abraço e até a nossa próxima videoaula.